Estamos agora na terceira parte da nossa última aula desse semestre, graças a Deus. Estamos falando sobre o protestantismo e a contribuição para a sociedade brasileira. Tenho falado sobre as ideias de forma geral a propósito do protestantismo vindo do Brasil. É lógico que a resistência da Igreja Católica, colocando a família real em uma situação desconfortável, e ao mesmo tempo, do outro lado, os ingleses exigindo a abertura não somente dos portos, mas também a abertura para que as novas tradições cristãs pudessem vir para o Brasil, porque a reforma acontece no século XVI e nós já estamos no início do século XIX. Então, a vida da família real no século XIX no Brasil, o que acontece? Transforma o Brasil no vice-reinado, uma colônia que estava abandonada, parecia mais uma fazenda, né, da região rural, e a vida da família real no Brasil. Então acontece novidades, acontece avanços substanciais, como a criação da Universidade de Medicina, a Polícia Nacional, a Marinha do Brasil, a questão do teatro. Então, a Biblioteca Nacional, que na sua grande maioria, quando ela foi criada, a Biblioteca Nacional, praticamente todo o acervo era de Dom João VI, rei de Portugal, e agora o príncipe regente do Brasil, né? O regente, Dona Maria I era viva ainda. Então ele era o príncipe regente. E aí, então a vinda da família real ao Brasil, ela avançou o Brasil. O Brasil é descoberto em 1500, mas ele passa a existir como um país organizado a partir da vinda da família real, em 1808. E aí, com a vinda da família real, a abertura dos portos para as nações amigas trouxe um boom no comércio do Brasil. E juntamente com isso, a frota da Marinha Inglesa, que trouxe a família real, veio dando segurança, veio em comboio para o Brasil, fez com que o príncipe regente abrisse os portos, e agora também autorizando as outras tradições cristãs pudessem agir no Brasil, não como proselitismo, mas como missão. E lógico que em seguida as igrejas de histórica americana vieram ao Brasil e já vieram com esse intuito, o intuito proselitista. Vieram embasada nesta ideia de abrir o espaço, de dominar espaço, né? A liberdade eclesiástica foi substituída pela liberdade de consciência, que teve como destino promover uma nova unidade às estruturas mentais apoiadas do modelo providencialista, né? Então, essa liberdade que o protestantismo vai promover, de uma liberdade eclesiástica pela liberdade de consciência, é o que a mensagem pentecostal vai propagar durante o seu tempo, no seu início, né? Como resultado desse laicismo radical, que o protestantismo pregava uma laicidade. Por quê? Porque lá na Inglaterra, a bandeira de liberdade religiosa, a bandeira da democracia, a bandeira da participação de todos os grupos da minoria, não é uma bandeira da esquerda conforme nós vemos no Brasil, era uma bandeira do protestantismo, principalmente dos batistas, que lutaram pela laicidade do Estado, pela liberdade de religião e também pela liberdade de ideia, de pensamento. Liberdade de pensamento, liberdade religiosa, laicidade do Estado é bandeira do protestantismo. Democracia é bandeira do protestantismo. O maior exemplo de que essa é uma bandeira dos protestantes é a maior nação democrática do mundo, que é os Estados Unidos da América, onde a liberdade em todo sentido, não há restrição nenhuma. Quando você vai para o estado de Utah, cidades de mormons vivem ainda na idade do século XVII.
Não tem telefone, não tem carro na rua, é charrete, é cavalo, as roupas são aquelas roupas de algodão cru, as mulheres, aquelas roupas do Velho Oeste. Porque a liberdade americana é garantida. Inclusive os mormons têm uma grande participação nessa liberdade, na luta pela liberdade. Depois vem o outro batista, que é o Martin Luther King. Nós somos monges do Martin Luther King, mas não podemos esquecer também dos mormons, que lutaram pela liberdade política. A liberdade política americana, dos americanos, também deve aos mormons. O Estado laico deve aos batistas. O pensamento, liberdade de pensamento aos protestantes. Então essa ideia vem trazida para o Brasil. Por quê? Mas o Brasil tem uma diferença, porque nos países de colonização espanhola tiveram uma maior facilidade em fazer esta alteração. Mas no Brasil não. Por que no Brasil não? Por conta dos inquisidores. Eles eram muito mais incisivos, impositivos. Eles não abriam mão do espaço, de jeito e maneira. Então a luta dos ingleses com a família real e com a resistência dos jesuítas, na época, né, dos católicos, para ser mais exato, foi um embate muito grande. Então essa liberdade de pensamento, de liberdade eclesiástica para liberdade de pensamento, foi um pulo, e o resultado desse silêncio radical, o homem moderno passou a moldar a política social muito mais que os seus predecessores. Então, ou seja, passamos a ter um pensamento que na Idade Média pensava somente a partir da religião, a partir da fé. Agora o Estado laico, esse pensamento laico passou a ter espaço, então, para você não pensar somente na vida espiritual, mas também na vida social. Tá? Assim, ao fazer, criou-se um novo imperativo antropológico relativo à liberdade do homem, que, portador da razão e da liberdade e da verdade, está destinado a formular uma nova ordem para a sociedade, de base racional, que alcança sua forma plena na substituição de autoritarismo esclarecido. Nos inícios, pelos mitos liberais, o que fazia surgir um conhecimento natural adequado aos propósitos do controle, gerando concomitantemente a crença na livre expressão das forças criativas humanas na cultura, ou seja, a tolerância, aceitar o outro, a concordar com a pessoa, cada um com o seu pensamento. Segundo, na economia, o liberalismo, que já é totalmente uma cultura americana. Terceiro, na política, democracia, cujo resultado final era de uma sociedade racionalmente modelada. Então, nós temos um tripé, se podemos falar, uma tolerância, uma liberdade e a democracia. Então, temos um tripé propagado pelo protestantismo desde a Inglaterra e acentuado, fortalecido e enraizado nos Estados Unidos, e que agora os protestantes estadunidenses, eles vêm para o Brasil para poder implantar isso, essa ideia. Mas Chiquinho numa cultura totalmente lusitana, fechada, lacrada, sem abrir espaço. Enquanto os ingleses investiam nas suas colônias, os portugueses e espanhóis arrancavam das colônias, sugavam as colônias. Essa era a cultura da época. Enquanto a Inglaterra investia, eles tiravam. A partir do Marquês de Pombal, então, para fortalecer, para recuperar o atraso na ideia dele, que Portugal está atrasado em relação à Inglaterra, então, sugar mais ainda, com o advento das minas, do ouro, então sugar mais ainda, tirar tudo que pudesse, para poder o Portugal avançar, conseguir vencer o tempo perdido. Essa descrição sumária do protestantismo e sua crise tem como propósito caracterizar a relação do mesmo com o mundo moderno e indicar a revolução nas ideias referenciais de uma época, apontando o deslocamento progressivo das ações humanas na absorção desses valores burgueses.
A partir desse pressuposto, é possível inferir a exclusão do conjunto de atores construtores da história e da realidade brasileira, dos agentes que não guardassem uniformidade profissional e ou ideológica com aquelas que desempenhavam papel hegemônico na sociedade brasileira, no caso a Igreja Católica Romana. Entre esses atores colocados para a margem da narrativa histórica oficial, encontra-se o protestantismo. Então, você acaba compreendendo essa disputa, apesar do grupo católico ser um grupo hegemônico né, de maioria, mas nós tínhamos um grupo, né, periférico, mas que estava bem posicionado para tomar o seu espaço. Vamos para o último vídeo.